Isso mesmo. E aí, nesse meio tempo, pô, vou fazer curso de informática, né? Aquela coisa que tinha que, não, tem que saber mexer com o computador e tal, né? Minha mãe incentivando sempre e tal. Fui fazer curso de informática. Sempre gostei de computador, né? Mas não sabia mexer muito, né? Porque meus amigos tinham computador, eu não tinha, né? Mas gostava de mexer, de fuçar, né? Sim. Às vezes ia de férias lá, minha avó, minha tia tinha computador, ia fuçar no computador dela e tal. E aí, fazendo o curso, falei, pô, até que eu acho legal esse negócio aqui, né? E aí eu descobri que um primo meu, a minha mãe, na verdade, descobriu, né? Que um primo meu, ele dava monitoria para a escola. Então, ele era aluno, mas ele também, no contraturno do curso, ele ajudava o professor a dar aula lá e ganhava uns troquinhos e ganhava o curso. Caramba. E minha mãe, pô, né, Gustavo? Eu falei, pô, mãe, não, né? Não, mas, pô, vê lá e tal, né? Eu falei, bom, mas eu gosto desse negócio. Daí conversei com o professor, falei, ô Jefferson, você acha que eu levo o jeito de ser monitor aqui? Ele falou, cara, claro, você me ajuda aqui já na sala de aula. Já cara. faz isso? Não, né? vou te indicar pra coordenadora lá e tal, pra Vanessa, na época. E aí fizeram um teste comigo lá e falaram, ó, bacana, a gente tá precisando de um monitor pra escola do Palestra, que tinha uma sala de aula dentro do Clube Palestra. Né? Ah, aqui no Aqui no Clube Palestra Social, aqui do aqui? centro, do centro, que centro? aliás autorizaram agora a derrubar tudo ali, né? Parece que sim. E aí eu falei, tá bom. E aí ganhei meu curso, ganhava mais uns troquinhos e ajudava o professor e comecei a pegar gosto pra essa coisa de ensinar. Sempre gostava, né? Assim, sempre tive facilidade. E aí dessa história, né? Enfim, de aluno virei ajudante de professor comecei a me interessar por internet, então comecei a fuçar algumas coisas, aí já comecei a mexer nos programas que nem o professor que dava aula lá sabia mexer. Era fuçado. Exato, a escola chamava Microlinks. Né? Caramba, nós falamos aqui do José Carlos Semenzato. Essa escola se chamava Microlinks, eu era aluno, né? Por isso tu falou bem dele, pô. E aí, enfim, disso daí começou a crescer essa escola, eu não sabia o que estava acontecendo, mas o pessoal falou, ó, precisa de alguém aqui para refazer, criar atividades de HTML para as aulas. Gustavo, você não, né, você ajuda aí nas aulas, você não quer fazer as atividades? Ah, legal. Você ganha mais uns troquinhos aqui por atividade sem entregar. Tá bom, fiz um monte de atividade em HTML lá, entreguei para coordenadora. Tudo voltado para informática. Para informática. Tudo voltado para informática. Entreguei lá os cursos de HTML, ganhei uns troquinhos. Poxa, agora preciso fazer uma apostila. Ah, nunca fiz, mas vou tentar. Fui lá, juntei com outro menino, fizemos lá. Ah, legal, ganhei mais uns troquinhos. Gustavo, você não quer vir dar aula? Essa vídeo monitor aí e tal. A gente fechou um contrato grande agora que vai precisar atender não sei quantas turmas. Cresceu muito rápido, né? E aí fui dar aula de informática. Então, Windows, Word, Excel, PowerPoint, internet e HTML. Né? Eu tava assistindo um podcast do Semenzato e ele falou uma coisa que é interessante mesmo. Ele falou que na época que ele explodiu com a Microlinks, primeiro, é preciso dizer que ele tem essas origens também. Ele começou mexendo com processamento de dados e tal, e ali nasceu a Microlinks. Foi Isso é professor importante. de informática, de programação também. Muito novo, inclusive, Sim. também, muito jovem. E outra coisa que ele falou é o seguinte, ele falou que quando ele levou a Microlinks pro programa de TV, que era do Netinho de Paula, acho que Domingo da Gente, se não me engano, Exatamente. era considerada a faculdade do pobre. E era verdade mesmo, Exatamente. porque o jovem queria, cara, aprender uma profissão que tava na onda. Por exemplo, informática era algo que tava vindo assim, de uma forma que a gente ia enxergar. Falava, não tem jeito, é esse Não tem caminho jeito, aqui. O preço era acessível também. O preço não era tão caro, né? E dava uma guinada na carreira Dava da pessoa. guinada, Porque você saber informática se diferenciava completamente de qualquer outro profissional, Sim. às vezes mais experiente que Mais você. experiente. É isso, não é vítima. acho Tipo assim, que o o cara Rafa- fazia uma faculdade, às vezes, porque a faculdade é caro. É. Vamos ser bem sinceros, no Brasil a faculdade é caro, pô, não é pra qualquer um e tal. Até se manter numa faculdade federal, primeiro você tem que passar, que já é uma burocracia outra história. danada. E pra se E manter depois em se outra manter, igual você me falou, pô, eu não fui pra lá porque eu tinha que me manter depois, era bem A complexo. faculdade é de graça, mas a casa, a comida, o transporte... né? E tem todo o problema psicológico de longe de Exato. casa e tal. É bem complicado. E aí, uma escola de informática, que a Microlinks, assim, não tinha nem concorrência, né? Ela era muito foda mesmo. Era Microcamp e Microlinks. Microcamp e Microlinks, de Microlinks, Campinas, né? E aí, cara, o pessoal falava mesmo, era faculdade de pobre. Exatamente isso que você falou. Estudou, fez um cursinho aqui, você se diferenciava. Exato. E aí nessa história eu comecei a dar aula, aí quer dizer, aí a faculdade, pô, até esqueci, tava trabalhando, ganhando dinheiro ali, poxa, eu nunca imaginei que eu ia ganhar, moleque, tanto dinheiro, porque dava aula, tava virando manhã, tarde e noite dando aula, curtindo pra caramba. E aí comprei meu computador, comecei a, né, aí comprei computadorzão, tela de 17 polegadas, né, olha só. Já formatava pra galera, ganhava uma grana formatava ali. pra galera, dava aula particular também pros parentes que não sabiam mexer em computador e tal, e sempre fui fuçando. E mexia num programa chamado Flash na época. Fazia animação em internet. E Cara, aí já a ouvi Microlinks falar. chegou e falou, cara, precisamos de uma apostila de Flash. Eu falei, pô, eu sei que o Gustavo sabe mexer nisso, Do Flash. no Flash. Aí beleza, escrevi a apostila.
Escrevi, entreguei, revisaram lá, aprovaram a apostila e tal. E eu nem sabia pra... Tipo, fiz a apostila aqui pra Rio Preto. Nem tinha ideia que essa apostila tava rodando já pra umas 30 escolas que já devia ter a Microlins na época. Nem sabia, nem tinha ideia. Nem sabia direito o que era a franquia. Aí eles falaram, bom, agora preciso de alguém pra dar aula. Ô, Gustavo, né, tava acabando já minhas turmas do Informática Básica lá, né? Falou, você não dá aula de Flash? Dou, né? Escrevi a apostila e tal. E aí comecei a pegar essas aulas. Aí gostaram do meu jeito de dar aula. Viram que eu tinha uma forma diferenciada de dar aula, começaram a fechar mais aulas VIP comigo. Então era só eu e um aluno, eu e 2 alunos e tal. Aí a graninha vinha também, uma grana melhor, o valor da hora da aula era melhor, né? E aí a coisa foi evoluindo. Nesse meio tempo, eu não sabia que isso estava acontecendo, né? Porque estava ali focado, né? Não tinha nem visão de mercado e tal. O que acontece? A Semenzato veio para Rio Preto. Eu não sabia, né, disso, né? Mas só sabia que aparecia um cara lá que todo mundo ficava, o homem chegou, o homem chegou. Quem que é esse homem, o né? dono da bagaça toda. Né? Todo mundo morria de medo do cara e tal. Bom, o homem chegou, tá? Mas quem que é esse homem? Vou saber quem que é, né? E aí foi mudando algumas coisas. Sim. E aí falaram, a Microlins precisa de um site novo. E precisa ser moderno, precisa ter coisa, Flash, que era... Gustavo, você mexe em Flash, você não pode fazer o site da Microlins? Mas você era jovem nessa época. Eu tinha 18 anos. Cara,